Oi, meu Brasil maravilhoso, terra de gente abençoada por Deus. Muito bem, você está aqui hoje no programa Rasgando o Trapo. Olha, vamos falar do Coapa. O que é o Coapa? Nossa, que palavra bonita, Coapa. Olha, vamos falar do Coapa. Tem muita gente ilustre, tem muitos pastores me perguntando sobre o Coapa. Bom, eu sou fundador do COAPA, Conselho Administrativo de Pastores. Preste atenção, Conselho Administrativo de Pastores. Por que eu fundei o COAPA? Por quê? Por que eu fundei na Assembleia de Deus do Belém? Por quê? Eu só não registrei o COAPA, mas eu vou explicar para você por que eu não registrei o COAPA. Agora, o COAPA que eu fundei é o Conselho Administrativo de Pastores da Igreja Assembleia de Deus do Belém. Por que eu fundei o COAPA? Por quê? Para que ele regulamentasse comportamentos administrativos de pastores. Por exemplo, não é denúncia. Tem pastores em vídeos aí do Belém denunciando. Então eu não preciso fazer denúncias. Eu não preciso, tá? Mas, por exemplo, para combater pastores de catedrais da Assembleia de Deus que cobram grana, cobram de gente que fuma, que bebe, de pastores que têm que pagar para pregar, cantores que fumam, que bebem uísque, que têm que pagar para cantar em catedrais, tá bom? O COAPA, ele tem por objetivo combater todos esses pastores que fazem isso. Não estou dando nome. Agora, temos vídeos aí de denúncia. Por exemplo, em Camboriú, nós temos pastores do Belém que estão fazendo vídeos denunciando lá no Camboriú, pastores que cobram, esses tipos de pessoas são cobradas para fazerem uma apresentação na Assembleia de Deus de Camboriú nos Gedeões Missionários. Então não é preciso eu fazer denúncia porque já estão fazendo denúncia. Tá entendendo? Já estão fazendo denúncia. Agora, o COAPA, ele tem por objetivo combater isto. Outra coisa, o COAPA, o Conselho Administrativo de Pastores da Assembleia de Deus do Belém, que eu fundei, mas já eu vou explicar por que eu ainda não registrei. Você vai saber o segredinho aí, tá bom? Calma lá, vem cá. Mama aqui, dá um beijão aqui. Você vai saber de coisas aí. O COAPA também tem por objetivo, na sua íntegra, dentro das cláusulas do Estatuto Interno, da ata interna, o objetivo de combater até pastores que não têm um comportamento administrativo cristão. Por exemplo, existem pastores no Belém que eles levam um ritual de culto que não tem nada a ver com usos e costumes da Assembleia de Deus. Outra coisa, eles jogam para escanteio, que já vem da maçonaria, né? Pastores maçons, que já vem da maçonaria, não é culpa da Igreja Assembleia de Deus, não é culpa. O objetivo do COAPA também é combater esses pastores que jogam para escanteio pastores que não são maçons. Eles deixam lá mofando no púlpito, mofando, criando barba. Sabe, aquelas barbas branquinhas, mofando. E colocam pastores mequetrefes, pastores que não têm preparo nenhum para pregar, para cantar, chamam até mulheres lá de baixo, tá bom? Para doutrinar a igreja, coisa que é um andamento administrativo e também uma missão do pastor expor a doutrina apostólica às terças-feiras. Não é missão de mulher membro, tá bom? Que a mulher fique calada na igreja, como ensinou Paulo a Timóteo, a igreja que Timóteo pastoreava. E se quiser saber de alguma coisa, pergunte ao marido em casa. Tá certo? O COAPA tem por este objetivo combater muitas coisas, muitas façanhas que vêm do mundão, tá? Vem da secularidade para dentro da Igreja Assembleia de Deus. Outra coisa, pastores da Assembleia de Deus têm por costume, principalmente no interior de São Paulo e no interior do Rio de Janeiro, têm por costume qualquer coisinha chamar a polícia. São, olha, puxa-sacos de polícia, qualquer coisinha chamam a polícia. E Jesus disse
a ninguém leveis a justiça. Você não sabe o mal que você faz, principalmente você que é pastor. Você não sabe o mal que você faz quando você leva um irmão ou um pastor à polícia. Sabe, o primeiro mal, você está escandalizando o evangelho de Cristo, que já está escandalizado. Jesus disse: ai daquele que escandalizar o meu evangelho, antes pegar uma corda, dar um nó e se apinchar ao mar. Você veja bem a gravidade de escandalizar o evangelho com polícia, coisa que se pode resolver na convenção. O COAPA tem por esse objetivo punir pastores da Assembleia de Deus que fazem isso denegrindo, sujando a imagem da Igreja Assembleia de Deus e sujando o evangelho de Cristo. Mas o COAPA, que é o Conselho Administrativo de Pastores, ele tem por objetivo o estabelecimento também de pastores sério. Por quê? Porque a Assembleia de Deus hoje é o seguinte: o cara está na droga, o cara está dando um tapa na macaca, o cara está na macumbaria, hoje já é pastor. Hoje já é missionário. Não, tem que haver um tempo, tem que haver mudança, tem que haver preparo, tem que haver aperfeiçoamento, conversão. O cara precisa se converter a Cristo para depois assumir o púlpito de uma igreja. Então o COAPA ele tem muitos objetivos para a melhoria da Igreja Assembleia de Deus, tá bom? Agora, as perguntas que estão sendo feitas para mim, pastor, por que o COAPA não foi registrado em cartório dentro da Assembleia de Deus? Porque eu estou sendo perseguido por grandalhões, por tubarões de púlpitos da Assembleia de Deus. Não pelo José Wellington, não, mas por pastores grandões puxa-saco dele. Estou sendo perseguido por quê? Porque isto, o COAPA, combate esses homens. Derruba a prepotência secular destes homens. O Conselho Administrativo de Pastor tem por objetivo colocar cada macaco no seu galho, dar mais responsabilidades eclesiásticas e administrativas a pastores, dar andamento de comportamento a pastores que não usam o púlpito para pregar o evangelho. Por exemplo, tem uma cláusula no COAPA que eu fundei, que é o Conselho Administrativo de Pastores, que tem por objetivo combater pastores que sobem no púlpito da Assembleia de Deus e não usam o púlpito para pregar o evangelho, usam o púlpito para combater outros pastores. Olha, eu não caí de paraquedas. Olha, eu sou homem de Deus. Eu sou ungido do Senhor. Bom, isso não é pregar o evangelho, é antiético isto. No púlpito de uma igreja, deve estabelecer o princípio de comportamento administrativo de um pastor. Um pastor nunca pode usar o púlpito de uma igreja para combater o outro pastor que está ali no púlpito. Ele pode não ter muita unção, ele pode não ter muita cultura, mas é ungido de Deus e tem que ser respeitado. Ele é uma criatura que foi salva pelo sangue de Jesus e ele tem a missão dada por Deus de subir ao altar e pregar o evangelho. Jamais um pastor, dentro dessa falta de ética, pode assumir o púlpito de uma igreja e começar a se engrandecer com exaltamunho. Eu fui isto, eu fui aquilo. Quer dizer, então hoje você é um merda. Quando você era do diabo, de Satanás, você era isto. Tem pastor na Assembleia de Deus que sobe? Olha, quando eu servia a Satanás, eu tinha mulheres, eu comia mulheres, eu tinha meninas, eu tinha carro. Bom, hoje você é um merda. Hoje que você tem Jesus, o Rei dos Reis, você não vale uma bosta, um pinico. É antiético. Você está tentando denegrir, sujar a imagem de um pastor do lado, que talvez não tenha o currículo de vida que você teve, mas ele carrega no ombro o Espírito Santo, a unção do Pai. Isso tudo o COAPA, ele tem nas cláusulas que eu fundei, combater estas safadezas, todas essas safadezas que eu estou dizendo aqui no Rasgando o Trapo. Mas por que não foi registrado ainda? Agora eu entro no assunto. Muitos pastores, inclusivemente missionários do Belém,
Estão me perguntando, pastor, por que você ainda não registrou o COAPA, o Conselho Administrativo de Pastores, no Belém? Não é culpa do José Wellington, nem da igreja, é de alguns pastores que estão me perseguindo para que eu não registre o COAPA. Por quê? De medo. Porque, como diz o ditado, quem tem culpa no cartório deve, né? Quem pariu o Mateus, que trate dele, né? Não é verdade? Então, eu estou sendo perseguido, eles não deixam eu registrar, o Belém não deixa. Muitos pastores, caem de pau em cima de mim, para que eu não registre. Porque o COAPA, ele vai colocar ordem na Assembleia de Deus. Vai colocar ordem administrativa, interna, um segmento do regimento interno, comportamento. Tem muitos pastores que sobem no púlpito, é motivo de riso. Preste atenção, é motivo de riso. Tem muitos pastores da Assembleia de Deus que não têm preparo administrativo eclesiástico. Tá pregando, tá botando a mão no saco. Tá pregando, tá coçando o saco. Alguns irmãos e muitas irmãs já me falaram, pastor, isso não pode acontecer. O pastor está pregando e ele está colocando a mão no pênis. Está entendendo? Tem outros pastores que sobem no púlpito, não tem comportamento ético da Assembleia de Deus. Está pregando, está colocando a mão no nariz, depois vai dar a paz do Senhor para as pessoas. Tudo isto o COAPA tem por objetivo combater na Assembleia de Deus, que hoje, infelizmente, o nosso Ministério da Assembleia de Deus do Belém e também de Madureira é um ministério defasado, totalmente defasado. Agora, o COAPA tem por esse objetivo ajudar, está entendendo? Ajudar, melhorar o ministério. Mas eu estou sendo impedido por alguns pastores grandões, tubarões, para que eu não registre o COAPA, o concílio, ou melhor, o Conselho Administrativo de Pastores. Eu estou sendo perseguido para que eu não registre, tá bom? É este o motivo. Tá bom? Estou rasgando o trapo a respeito do COAPA. Foi eu quem fundei o COAPA, que é o Conselho Administrativo de Pastores, na Igreja Assembleia de Deus. Infelizmente, até hoje não deu para mim registrar em cartório e colocar no regimento interno da CGADB. Não é, repito, não é culpa do José Wellington. Não é culpa. Discordo dele teologicamente, discordo dele em termos de eclesiologia, discordo muito e ele sabe disso. Agora, é uma grande pessoa, uma ilustre pessoa, humilde. O José Wellington é muito humilde, cabeça, porém ele deixou o secularismo e o pecado entrar dentro da Assembleia de Deus. Deixou entrar. Então, o COAPA tem por esse objetivo combater tudo isto. Ele não é contra, e nem outros pastores, mas alguns pastores estão me perseguindo para que eu não registre o COAPA e coloque no regimento interno do Estatuto da Assembleia de Deus, de medo. Porque deve. Quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Outros fatores, por exemplo, tem pastor na Assembleia de Deus, se você não sabe, tem pastor na Assembleia de Deus que não tem comportamento cristão. Nem convertido é. Nem convertido. Tanto que a DONEP, eu prego na DONEP, eu dou estudo na DONEP, só entra doutores, catedráticos. Tem milhares de pastores da Assembleia de Deus com diploma que não entra na DONEP. A DONEP não chama para dar estudo ou para pregar. A DONEP não chama, porque eles não têm comportamento administrativo, não têm comportamento cristão, tá? Então, o que é que acontece? O COAPA, ele tem por objetivo colocar ordem na casa, que é o Conselho Administrativo de Pastores que eu fundei. Mas, infelizmente, estou sendo perseguido por muitos pastores que têm medo do COAPA. E outros pastores estão cobrando de mim. Olha, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Estamos numa luta. Estamos numa batalha travada. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos. Com certeza nós vamos conseguir. Porque o meu objetivo é melhorar. O meu objetivo é sempre dar melhoria, aperfeiçoamento em todos os aspectos da sociedade e também da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o nosso objetivo. Nunca atrapalhar, nunca prejudicar. Aliás, hoje na Assembleia de Deus, o cara está fumando maconha ali, é traficante e amanhã já é pastor, cara.
O cara tá na macumba hoje, semana que vem já é pastor, doutrina a filha do pastor, mete o pau na esposa do pastor, doutrina a igreja, nem testemunho de vida, nem anos de carreira o cara tem, nem anos para ser pastor. Ok, gente? Beijo.